Meus amados, eu saúdo a todos com a santa paz do Senhor. Meus amados, vamos ficar de pé e vamos abrir o livro santo, o livro sagrado. Vamos abrir na segunda carta de Paulo a Timóteo. Segunda carta de Paulo a Timóteo. E vamos abrir, meus amados, no capítulo de número 2. Capítulo 2, 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. 2 Timóteo, Maria pode ajudar ali a irmã, né, a abrir 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo de número 2, versículo 15. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 15. E aguardando a irmã Maria de Jesus localizar o texto, todos os demais já acharam a passagem. E o texto, amados irmãos, vai dizer: ouçam com muita atenção, irmãos, com muito temor, com muito tremor e com toda reverência àquele que merece toda a honra e toda a glória, que é Jesus Cristo. E o texto vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Palavra do Senhor, graças a Deus, podeis assentar, meus amados. Meus amados, hoje aprove ao Espírito Santo trazer uma palavra de exortação nesta noite para nós, uma palavra de ensinamento, sendo que o nosso amado apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo e debaixo da unção do Espírito Santo, debaixo do poder do Espírito Santo, porque Paulo foi separado pelo Espírito Santo. Ele foi apartado do mundo para uma obra determinada pelo Espírito Santo. Paulo chegou ao ponto de dizer que já não sou eu mais que vivo, mas Cristo vive em mim. Já não era mais Paulo que vivia, já não era mais Paulo que falava, não era mais Paulo que agia, era Jesus. Jesus era o Senhor da vida de Paulo. Por isso, irmãos, o apóstolo Paulo é tido no meio cristão, no meio evangélico, como o príncipe dos pregadores, o maior dos pregadores nascido na face da terra, o maior homem que pregou a palavra de Deus, a palavra de Cristo, a palavra do Verbo, que é Jesus. E Paulo escreveu dos 66 livros da Bíblia, Paulo escreveu 13 desses 66 livros da Bíblia, uma obra literária do mais alto valor para nós. E podemos aqui nesta noite exemplificar a carta aos Romanos, chamada Marielle como uma carta magna. A carta magna da Bíblia é a carta aos Romanos. Alguns estudiosos, inclusive, consideram a carta aos Romanos, escrita por Paulo, inspirada pelo Espírito Santo, como o quinto evangelho. Não apenas teríamos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, mas a partir da carta aos Romanos, temos nela representando o quinto evangelho, ou seja, escritos da mais alta relevância que o apóstolo Paulo escreveu para nós e que até os dias atuais nos ensina poderosamente. Por isso, irmãos, incansavelmente devemos nos debruçar sobre os escritos de Paulo, porque grandes revelações, doutrinas da parte do Senhor, o quantitativo de doutrinas falados e ensinados é uma riqueza muito grande, um tesouro para nós, os escritos de Paulo. E nesta noite, o Espírito Santo está nos trazendo esse texto, essa carta que Paulo escreveu ao seu discípulo Timóteo. O discípulo Timóteo, irmãos, para ilustrar nesta noite, ele era dentre os seguidores, dentre os discípulos, seguidores de Paulo. Timóteo teve um grande destaque, uma grande importância no ministério de Paulo.
E Paulo, por essa razão, por ver em Timóteo um discípulo muito importante para Paulo. Paulo tinha uma atenção, um carinho muito especial pelo seu discípulo Timóteo. Apesar de Timóteo ter sérios problemas de saúde, eu referi ontem na escola bíblica dominical, Timóteo tinha sérios problemas de saúde. Timóteo era um homem, era um jovem que tinha saúde debilitada, era um homem que constantemente sofria de problemas estomacais, era um homem que vivia assolado por problemas no estômago, tanto que Paulo vai escrever a Timóteo e diz: Timóteo, cuida da tua saúde, e até te aconselho, Timóteo, que não beba só água, mas que você também tome um pouco de vinho, para que os teus males do estômago possam ter melhor. Então Paulo tinha uma atenção especial pelo discípulo Timóteo, inclusive com a saúde física daquele seu discípulo. E Timóteo se destacou nessa trajetória e nessa caminhada de Paulo. E esta carta, irmãos, a Timóteo foi a última carta escrita pelo apóstolo Paulo, foi a última carta. O último escrito de Paulo foi para o seu discípulo Timóteo. Provavelmente isso tenha, o fato de ter sido a última carta, isso tenha sido até proposital por Paulo. A última carta, a carta onde ele estava na sua segunda prisão. Paulo vivia sendo perseguido. Na sua primeira prisão, mais ou menos ali pelos idos do ano 61, 62, Paulo foi preso pela primeira vez. E quando foi preso pela primeira vez, entre 61 e 62 da era cristã, Paulo foi preso por perseguição. Quem estava por trás da prisão de Paulo ali? O próprio povo judeu, o próprio povo dele, porque Paulo era judeu de judeu, ele se declarou, ele era da linhagem de Benjamim, então ele era um judeu, era um hebreu de hebreu. E esse povo, com inveja de Paulo, porque Paulo pregava a Cristo, esse seu povo, o povo hebreu, esse povo perseguiu até levá-lo à prisão, porque tinham inveja de Paulo, tinham ódio de Jesus Cristo, por isso levaram Paulo à prisão. A primeira prisão dele foi motivada pelos judeus. E aqui Paulo está na sua segunda prisão em Roma. Já em Roma já havia outro grupo por trás dessa prisão. E esse grupo que estava por trás da segunda prisão de Paulo em Roma, essa prisão se deu entre os anos 66 e 67 da era cristã, Marielle. E essa prisão foi motivada pelo próprio Império Romano. O próprio Império Romano promoveu essa perseguição e essa prisão ao apóstolo Paulo. E essa prisão, Marielle, irmão pastor J. Abreu, foi motivada por uma acusação falsa. Acusaram o apóstolo Paulo, irmã Maria de Jesus, de ter, com o grupo de cristãos que o seguia, terem colocado fogo em Roma. Acusação de terem incendiado a cidade de Roma. O acusaram desse crime de ter incendiado a cidade de Roma. No entanto, irmãos, o verdadeiro culpado, o verdadeiro mentor desse incêndio em Roma foi o próprio imperador Nero. O próprio imperador Nero incendiou Roma, tocou fogo na própria cidade para responsabilizar o povo judeu, para responsabilizar o povo, para jogar a culpa em Paulo e seus seguidores. E Paulo, mais uma vez, está aqui preso na masmorra de Roma, preso por causa do Evangelho, preso por causa do amor a Cristo, um homem que sofreu grandes perseguições. Nos dias atuais, irmãos, nós temos muita liberdade para pregarmos a palavra, temos liberdade para falarmos do amor de Deus, temos liberdade para pregar a Escritura Sagrada. No entanto, nós não aproveitamos ainda esse tempo que temos a liberdade. Pregamos pouco a palavra, pregamos com preguiça a palavra, estudamos pouco a palavra, proclamamos pouco a palavra, exatamente no momento crítico que a raça humana passa com a iminente volta de Jesus.
E a palavra vai nos advertir que quanto mais chegar perto aquele dia, nós teremos que trabalhar mais para o reino. E Paulo vai aconselhar, Paulo vai ensinar o seu discípulo Timóteo através desta segunda carta, destas cartas a Timóteo, a primeira e a segunda carta a Timóteo. Preso mesmo na prisão, Paulo teve essa inspiração da parte do Espírito Santo, escreveu ao seu. E hoje nós vamos estudar um trecho dessa carta, um trecho desses escritos. E se nós pudéssemos aqui nesta noite darmos um título, um tema para a nossa pregação, nós diríamos que são os últimos conselhos do apóstolo Paulo para o pastor Timóteo. Os últimos conselhos de Paulo ao pastor Timóteo, porque Timóteo também era um pastor de ovelhas. Ao obreiro, ao pastor Timóteo. Os últimos conselhos. Paulo, lá na prisão, escrevendo sua última carta, de próprio punho, vai ensinar esse jovem pastor, esse jovem pregador. E nesta noite, Paulo, através desses escritos a Timóteo, também quer nos ensinar nesta noite. Ele quer nos ensinar a sermos obreiros, a sermos soldados desse exército, sermos obreiros dessa seara, obreiros dessa grande obra de redenção do Senhor, de redenção com o pecador, promovendo a redenção, o arrependimento e a salvação daqueles que estão ainda desgarrados, porque o mundo anda como ovelhas desgarradas, sem um pastor, sem quem seguir. O povo clama, as almas que estão se perdendo para o inferno clamam por salvação. Mas é preciso que nós estejamos disponíveis para trabalharmos na obra. As almas precisam, são sedentas da palavra. E lembremos aqui quando aquele homem eunuco, ministro da rainha Candace da Etiópia, quando Filipe percebeu que ele estava lendo o livro do profeta Isaías, quando Filipe indaga daquele homem eunuco tão importante naquele país da Etiópia, quando indaga aquele homem, tu entendes o que tu estás lendo? E imediatamente aquele homem, chamado apenas de eunuco, mas um homem importante, ministro da rainha Candace, esse homem vai dizer, como eu posso entender? Como posso compreender se não há quem me explique? Irmãos, isso é o grito, isso é o clamor do ímpio, é o clamor do perdido, é o clamor desses bilhões de seres humanos que estão caminhando a passos largos para o inferno. Eles estão dizendo para nós, de forma silenciosa, como podemos aprender se não há quem explique? Como eles poderão se livrar da ira vindoura? Como eles poderão escapar da ira vindoura, da condenação vindoura, se não tiver quem os ensine? Então, irmãos, desta noite, Paulo, não apenas a Timóteo, mas ele quer nos ensinar nesta noite que nós devemos nos preparar. Paulo aqui, o desejo dele é de preparar mais ainda esse pastor, esse obreiro. Nós somos, irmãos, obreiros da seara. Enquanto nós não tivermos essa consciência em nossas almas de que nós somos obreiros, nós seremos improdutivos nesse reino. E o reino de Deus exige produtividade. O reino de Deus não se conforma de apenas sermos participantes desta obra. Não podemos apenas ser participantes. Nós temos que ser produtivos. Lembre-se da parábola dos talentos. Aquele que não foi produtivo foi lançado no lago de fogo e condenado ao fogo eterno, ao inferno, porque não produziu no reino. É preciso produzir, irmãos. E Paulo vai preparar aqui esse pastor, esse obreiro Timóteo, e por extensão cada um de nós, obreiros da casa do Senhor, da seara do Senhor nesta noite. E aqui, meus amados, Paulo vai, se pudermos aqui dividir, então vamos dividir a pregação nos 6 conselhos. Os 6 conselhos de Paulo para Timóteo. 6 conselhos, pastor J. Abreu, 6 conselhos de Paulo para nós que somos soldados,
que somos soldados desse exército, trabalhadores desta seara. Vamos dividir aqui a pregação em 6 conselhos. O primeiro conselho, irmão, se alguém quiser acompanhar na palavra, se alguém quiser acompanhar na palavra, nós vamos dividir em 6 conselhos de Timóteo para nós, de Paulo para Timóteo e por extensão para nós nesta noite. E o primeiro conselho, irmãos, está no capítulo de número 2, versículo 14. Primeiro conselho de Paulo para Timóteo e para nós nesta noite está no versículo 14. E Paulo vai dizer: guarda o bom depósito. Guarda o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em vós. Esse, irmãos, é o primeiro conselho de Paulo para Timóteo. É o primeiro conselho, Marielle, para nós nesta noite, que nós devemos guardar o bom depósito pelo Espírito Santo que habita em nós. Aqui, irmãos, representando a própria palavra, a própria Escritura Sagrada. Davi vai dizer no Salmo 119, vai dizer para nós: guardei a tua palavra, Senhor. Guardei o bom depósito no meu coração, para não pecar contra ti. Então, amados, nós temos que guardar o bom depósito. Nós devemos guardar a Escritura Sagrada dentro das nossas almas, dentro dos nossos corações, com o intuito, irmãos, de não pecar contra Deus. O obreiro não pode pecar contra Deus, ele não pode ofender a santidade de um Deus santo. Irmãos, nós servimos a um Deus santo. Nós servimos a um Deus que não tem mácula, um Deus que não tem mancha. Então, por sermos soldados, obreiros dessa obra, nós não podemos estar em pecado. Devemos guardar essa palavra em nosso coração com o intuito de não ofender a santidade de Deus. Todo dia, irmão pastor J. Abreu, eu tenho orado ao Senhor e pedido perdão, até por aqueles pecados que eu porventura não tenha percebido que tenha praticado. Eu digo: Senhor, eu não posso ofender a santidade do Senhor. E se eu ofendi a santidade do Senhor neste dia, que o Senhor me lave, que o Senhor me perdoe, porque eu não posso ofender a santidade de um Deus santo. Então, meus irmãos, Paulo vai dizer: guarda o bom depósito pelo Espírito Santo, que é Ele que nos traz à lembrança os nossos pecados. É o Espírito Santo, irmã Maria de Jesus, que nos traz à lembrança os nossos pecados. É Ele que nos faz lembrar. Foi Ele enviado por Jesus. Jesus, quando subiu, foi assunto aos céus. Ele disse: eu vou, mas não vos deixarei órfãos. Eu intercederei ao Pai, e o Pai vos enviará o outro Consolador, o Espírito Santo, participante da Trindade. Então é Ele, Marielle, que habita entre nós. É Ele que nos dá lembrança sobre os nossos pecados. É Ele que move os nossos pensamentos. É Ele que rege a obra que existe nas nossas vidas em prol do reino de Deus. Mas Paulo vai também proferir para Timóteo e para nós nesta noite o segundo conselho desses 6 conselhos que separamos e identificamos na Escritura Sagrada. O segundo conselho de Paulo é: sofre, pois, comigo as aflições como bom soldado de Jesus Cristo. Irmãos, quando nós compomos, quando nós nos arrependemos, quando o Espírito Santo sopra sobre nós, nos lembremos, o pastor J. Abreu, de Ezequiel 37, a visão de Ezequiel do vale dos ossos secos. Quando quando Jesus ordena para Ezequiel: filho do homem, prega sobre esses ossos secos. Proclama a palavra sobre esses ossos secos, que significa o ímpio, significa o morto espiritual. Jesus vai dizer para Ezequiel: profetiza, proclama a palavra sobre esses ossos secos. E durante aquelas ordenanças de Deus e de Jesus para o profeta Ezequiel,
vai terminar o capítulo 37 dizendo: e passaram a compor o exército do Deus vivo. Quando nós somos resgatados, salvos da condenação do inferno, quando nós recebemos o selo do Espírito Santo, nós passamos a fazer parte do exército do Deus vivo. O exército do Deus vivo. Então nós somos soldados desse exército. E Paulo vai dizer: como bom soldado de Cristo, nós devemos ser soldados, defensores da palavra santa, defensores. Não podemos ver ninguém tentar tripudiar em cima da palavra. Nós não podemos, temos que estar preparados como soldados para defender a bandeira do exército que nós defendemos, que é a palavra de Jesus. E voltando, para reforçar mais esse versículo, eu vou voltar ao versículo 2, do mesmo capítulo, e vai dizer: e o que de mim, entre muitas testemunhas, ouviste, confia-os a homens fiéis, confia-o a homens fiéis, que sejam idôneos para também ensinarem a outros. Então, meus amados, então Paulo vai usar nesse versículo 3 a figura do soldado. Nós somos, irmãos, soldados de Cristo. Nós somos soldados desse grandioso exército. Esse grandioso exército. Nós temos a honra, Marielle, de fazer parte dele, desse exército de Jesus Cristo na face da terra. Mas Paulo vai também dar o seu terceiro conselho, pastor J. Abreu, e vai dizer esse terceiro conselho no versículo 15 do capítulo 2 da segunda carta a Timóteo. No capítulo 2, versículo 15, Paulo vai dizer a Timóteo: para mim, irmãos, o maior conselho de todos dos 6 conselhos, o maior, o mais direto, o mais determinante, o que dá mais direção para o obreiro. Esse aqui, Elton Júnior, eu costumo dizer que é o coração do obreiro. O coração do obreiro. Se o obreiro não tiver esses três pré-requisitos, jamais será obreiro. Ele não é obreiro ainda. Ele não é salvo e não foi ainda selado pelo Espírito Santo. E esse versículo 15 é o mais importante. Ele é a face do obreiro. Ele é a face da obra, irmã Maria de Jesus. E Paulo vai dizer a Timóteo um versículo que deveria ser dito de forma recitada por nós. Todo crente deve conhecer esse versículo, deve recitá-lo todos os dias da sua vida para lembrar cada um de nós o que é o papel do obreiro. E Paulo vai dizer: Timóteo, procura apresentar-te a Deus aprovado. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, esse versículo tem que estar nas nossas mentes, tem que estar nos nossos corações, porque se nós não preenchermos, Marielle, esses 3 requisitos, eu digo que é o tripé do obreiro, o tripé no qual o obreiro, o verdadeiro obreiro, deve ser alicerçado. Se ele não estiver alicerçado nesse tripé, ele nunca foi salvo, ele nunca foi um obreiro, ele nunca foi um soldado do exército de Cristo. E olha o que Paulo vai dizer: procura Timóteo, procura Elton Júnior, procura pastor J. Abreu, procura Maria de Jesus, procura Marielle e todos que me ouvem pela rede da internet. Procura apresentar-te a Deus aprovado. Nós estamos, irmãos, nos apresentando a Deus aprovado. Será que nós estamos assim nos apresentando a Deus? E Paulo vai dizer, procura apresentar a Deus aprovado como obreiro, que não tem do que se envergonhar. Será, irmãos, que nós não temos do que nos envergonhar diante de Deus? Será que nós podemos dizer a semelhança de Paulo: já não sou eu mais que vivo, mas é Cristo que vive em mim? Será que nós não temos algo que nos envergonharmos diante de Deus? E Paulo vai para o terceiro tripé, o terceiro pré-requisito do obreiro. Ele vai dizer: e que maneja bem a palavra da verdade.
Será, irmão, será, Marielle, que nós temos a condição hoje de dizermos que nós manuseamos bem a palavra da verdade? Será que quando nós somos exortados a abrirmos a palavra, será que nós temos grandes dificuldades de achar os livros, de achar as epístolas, de achar os profetas, de achar as profecias? Será que nós ainda estamos manuseando a palavra de uma forma com muita dificuldade? Há irmãos, Elton Júnior, dentro das congregações, das igrejas, que após anos e anos de congregar-se dentro das igrejas, dos templos, não sabem manusear a palavra, não encontram as referências, passam vergonha, porque não sabem achar nem sequer as referências. E quando esse suposto crente está diante de uma situação que ele deve saber e manusear a palavra, ele é envergonhado, porque ele não sabe achar as referências, porque ele não sabe proclamar o livro santo, não sabe manusear a palavra, ele não sabe usar a arma do crente, porque a palavra de Deus ela é uma arma. A palavra vai dizer de si própria que ela é espada. Ela é uma espada de dois gumes, ela corta dos dois lados. E a palavra vai dizer dela própria que ela é capaz de separar juntas de betulas. Ela é capaz de separar as trevas da luz. Ela é capaz de separar o joio do trigo. Então a palavra diz de si própria que ela não volta vazia, irmãos. É preciso nós compreendermos isso. A palavra jamais volta vazia. Por mais que alguns crentes achem que ela é ineficaz, ela não é ineficaz. A palavra ela é inspirada. A palavra ela é inerrante. E a palavra é infalível. Nós aprendemos em pregações anteriores a esta, os 3 Is da palavra: inerrância, infalibilidade, e ela é inspirada por Deus através do Espírito Santo. Então a palavra ela é infalível, e ela diz, Elton Júnior, que ela não volta vazia, ou ela volta salvando, irmã, ou ela volta condenando, nunca voltará vazia. Para o ímpio pode ser que ela volte vazia, mas não volta, ela volta, pastor J. Abreu, condenando o ímpio, quando ele não se arrepende, quando ele não se rende ao senhorio de Cristo, então ela volta condenando. Mas também para nós, os salvos, a palavra vai dizer que ela é o poder de Deus. Ela é o poder de Deus, ela é loucura para os que se perdem, é loucura, amados irmãos, o escrito sagrado, é loucura para os ímpios, é loucura para os que se perdem, mas para nós, os salvos, ela vai dizer que é o poder de Deus se manifestando, e o próprio Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos: pois não me envergonho do Evangelho. Jamais eu me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, mas também do grego. Todos têm acesso à salvação. A salvação é para todos que aceitam, a salvação é para todos que creem. Então ela é eficaz, ela é viva, ela é brasa. Em Isaías capítulo 6, ali Isaías vai dizer que uma tenaz pegou uma brasa do altar de Deus e tocou dos seus lábios, ali representando a palavra de Deus. E Isaías vai dizer que quando aquela brasa tocou nos lábios dele, ele caiu com o rosto em terra. Ele caiu, porque ele vai dizer ali no capítulo 6, porque eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de lábios impuros. Assim era a realidade de Isaías, até que a palavra tocasse nos seus lábios. É como brasa viva a palavra de Deus nos nossos lábios. Ela é que nos move, ela é que nos guia, ela é que nos ensina. E Paulo vai dizer para que Timóteo, para que nós como obreiros nos apresentamos a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Irmãos, coloquem no coração, fixem em vossas mentes esse versículo, não se esqueçam, não se apartem jamais deste versículo, segundo a Timóteo, capítulo 2, versículo 15. Mas também Paulo vai continuar no seu 4º conselho, e o 4º conselho está no versículo 24 do mesmo capítulo.
E Paulo vai dizer ao servo Timóteo para nós desta noite, e ao servo do Senhor não convém contender. Não convém ao servo do Senhor entrar em contendas. O crente não deve, Marielle, entrar em contendas. Ele não deve entrar em divisões. O próprio Jesus, quando foi acusado de ser chefe, de estar curando em nome de Beelzebul, os judeus acusaram Jesus. Este está curando em nome do Deus dele, Beelzebul. Aí Jesus vai dizer de forma sábia e baseado na Escritura Sagrada, onde ele próprio escreveu, porque ele é o Verbo. Ele vai dizer: um reino dividido não subsiste. Um reino em contendas, uma família em contendas não subsiste. Uma igreja em contendas não subsiste. Então Jesus vai nos ensinar a não entrarmos em contendas, a não entrarmos em controvérsia. Mas Paulo vai dizer: mas sim, ser manso para com todos. Mansos. Quando Jesus vai proferir o maior sermão da vida dele, o maior sermão do ministério de Jesus, foi o sermão escatológico de Mateus 24. Ali é o sermão chamado sermão profético de Jesus, o sermão escatológico, o sermão dos últimos dias, tá? E Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque os mansos, Marielle, herdarão a terra. Os mansos, a terra será dos mansos, não será dos perversos, não será dos valentes, será dos mansos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. E apto para ensinar, que seja um discípulo sofredor. Porque nós, irmãos, não podemos esquecer que todo aquele que se propôs a pregar o Evangelho sofrerá perseguições. Jesus foi perseguido, Paulo foi perseguido, todos os apóstolos morreram de forma terrível, terrível, e conosco não seria diferente. Se nós não sofremos perseguições neste mundo, devemos até duvidar da nossa condição de salvo, devemos até desconfiar da nossa condição de componente do exército de Cristo. Então é natural, importa ao discípulo, importa ao seguidor de Jesus, ao membro desse exército, sofrer perseguições. É inerente, é próprio do pregador, é próprio daquele que proclama a palavra. Mas também, amados irmãos, Paulo vai dizer, vai dar seu quinto conselho para Timóteo, vai dar esse quinto conselho para nós. Ele vai dizer: tu porém, Timóteo, tu porém, Marielle, permanece naquilo que aprendeste. Permaneça, irmã Maria de Jesus, naquilo que aprendeste e de que foste inteirado. Nós aprendemos a palavra. Nós aprendemos, pastor J. Abreu, nós aprendemos e fomos inteirados. Não há desculpa para nós. Nós somos, irmãos, atalaias. A palavra vai dizer e vai nos nominar de atalaias. Atalaias. Nós detemos o conhecimento da palavra. E ai de nós, a palavra vai dizer: ai de nós se eu não pregar o Evangelho, se não pregarmos. Ai de mim se não pregar o Evangelho. Triste fim de nós. Ai de nós. Marielle, o vocábulo ai, ele é um vocábulo de maldição. Ai de nós. Ai de nós se não pregarmos a palavra, sabendo de quem o tens aprendido. Nós sabemos de quem aprendemos. Jesus, ele é o Verbo. João capítulo 3, versículo 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Jesus, ele estava no princípio com Deus, e ele estava com Deus. E ele é o Verbo, ele é o autor da palavra. A palavra de Deus é Jesus. Por isso Jesus, quando é indagado por Filipe, quando Filipe diz: Jesus, importa para nós, mostra-nos o Pai. Mostra-nos, Jesus, o Pai. Nós não vemos o Pai. E Jesus vai repreender Filipe e vai dizer para Filipe: Filipe,
Vós tendes estado comigo durante esses anos, durante esse tempo de ministério, e tu não aprendeste, Filipe. Filipe, quem vê a mim, vê ao Pai. Quem vê a mim, vê ao Pai. Porque eu, Jesus e o Pai somos um. Então isso é muito forte, meus irmãos. Jesus é a palavra, Jesus é o Deus que se encarnou, de espiritual, sem face, sem rosto, sem membros, sem pés, sem braços. O Deus se encarnou e se fez homem. E a palavra vai dizer que ele habitou entre nós. Foi necessário a encarnação de Jesus. Foi necessário o sofrimento de Jesus, a crucificação, a morte e a ressurreição de Jesus. Porque o próprio Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, vai dizer, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por um homem, havia necessidade de que por um homem saísse do mundo. E Jesus, quando padeceu daquela cruz, ele matou o pecado e ele matou a morte, ele matou Satanás. Então Jesus venceu a morte, Jesus venceu o pecado e Jesus venceu Satanás naquele dia. Por isso Jesus vai dizer, pastor J. Abreu, eu via Satanás cair do céu como um raio. Jesus viu Satanás ser atirado do céu, ser lançado fora do céu, porque Satanás tinha direito de subir aos céus, ele tinha direito de chegar lá na presença de Deus. E naquele momento na cruz, Jesus trancou a porta do céu para Satanás. Daquele dia jamais ele subiu novamente aos céus. E Jesus disse, eu via Satanás ser lançado do céu. Foi lançado, irmão, foi lançado nessa terra onde vivemos, onde ele se tornou príncipe dessa terra, porque Adão, quando pecou juntamente com sua esposa Eva, ele deu a propriedade da terra para Satanás. Deus deu a propriedade da terra para Adão e Eva, mas Adão e Eva, quando pecaram contra Deus, eles entregaram a propriedade da terra para Satanás. E ele se constituiu desde então príncipe deste mundo, mas os dias desse príncipe estão contados. Por isso, irmãos, a palavra vai dizer que quanto mais se aproxima o dia da condenação de Satanás, mais ele se desespera, mais ele tenta investir sobre a raça humana, tentando empurrar-nos pela porta larga, tentando empurrar-nos pelo caminho largo, porque largo é o caminho e espaçosa é a porta, segundo a palavra, que leva à perdição. Mas nós devemos encontrar, irmãos, o caminho estreito, a porta estreita, porque esta vai desaguar em Jesus, essa vai nos levar à salvação das nossas almas. Então, amados, vamos agora para o sexto e último conselho de Paulo para Timóteo e para nós nesta noite, e para todos que me ouvem pelas redes sociais, pela rede internacional dos computadores. Então, meus irmãos, o sexto conselho, que pregues a palavra. Timóteo, Elton Júnior, pastor J. Abreu, irmã Maria de Jesus, Marielle, preguem a palavra. Preguem a palavra. Irmãos, o nosso Deus não tem compromisso com o pregador, com a palavra do pregador. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Deus tem compromisso, irmãos, com a sua palavra. É com esta palavra, com este verbo que é Cristo, é que Deus tem compromisso. Lembre-se sempre disso, Marielle. Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. Pregadores, não preguem os vossos conhecimentos. Não preguem os vossos entendimentos. Não preguem as vossas interpretações. Preguem a palavra. Paulo é taxativo e claro com Timóteo. Timóteo, pregue a palavra, não arrede da palavra. Não te desvia, Timóteo, nem para a direita e nem para a esquerda. Prega a palavra. Então Paulo vai dizer, pregue a palavra, instes, a tempo e fora de tempo. Irmãos, a característica do verdadeiro crente é pregar a qualquer instante. Temos que estar pronto para proclamar a palavra a qualquer momento, a qualquer instante. Paulo ainda vai dizer em tempo
e fora de tempo, porque nós cristãos, que nos autodenominamos cristãos, nós achamos que tem hora para pregar a palavra. Eu não vou pregar para esse meu colega porque a hora não é oportuna. Eu não vou falar de Jesus aqui nessa pizzaria porque não é um momento oportuno. Eu não vou falar para esse meu paciente de Jesus porque não é oportuno o momento. Irmãos, não é essa a ordem de Jesus. Não é a ordem, não é essa a ordem do Espírito Santo. Não é esse o conselho de Paulo para o verdadeiro obreiro. Ele disse: prega, Timóteo, em tempo, mas também fora de tempo, porque a salvação ela é fundamental para todos. O que será de nós perdendo a salvação? A carta aos Hebreus, no capítulo 2, versículo 3, vai dizer como poderemos nós negligenciarmos tão grande salvação. Como é que nós podemos, pastor J. Abreu, brincar com a salvação? Como nós podemos escolher momento de falar da salvação para o ímpio, para o perdido? É em tempo, irmã, é fora de tempo, porque o que importa é salvar as almas. As almas que estão agonizando indo para o inferno. Não tem tempo e nem hora, é a qualquer tempo e a qualquer momento. E Paulo vai dizer: redargue Timóteo, repreenda Timóteo, exorta Timóteo com toda a longanimidade e doutrina. Paulo vai dizer que a palavra deve ser pregada na forma genuína, na doutrina genuína. Paulo vai dizer, ele vai se inspirar nesse momento da igreja primitiva. A igreja primitiva, Marielle, pregava a sã doutrina, a verdadeira doutrina. Por isso que aquela igreja prosperava. Aquela igreja, numa pregação de Pedro, ali ouvindo a pregação de Pedro, ali em Atos capítulo 2, num só dia, numa só pregação de Pedro, houve ali 3.000 convertidos. 3.000 pessoas se arrependeram e se entregaram suas vidas para Jesus. E a palavra vai dizer que no dia seguinte se acrescentaram um número muito grande, aumentou para 5.000 o número dos salvos. Então, meus amados, a palavra tem que ser pregada na sua essência, na sua doutrina original. Não devemos criar nenhuma doutrina. A palavra nos adverte que nós não podemos acrescentar a ela nem um tio e nem um jota. Nada, não acrescente nada. Pregue a sã doutrina, pregue a palavra escrita. E lembre-se que Deus não tem compromisso com a palavra do pregador. É preciso que os pregadores, que os obreiros entendam isso. Compromisso zero de Deus com a palavra do pregador. Mas todo o compromisso de Deus é com a palavra escrita, com a sã doutrina, com a doutrina dos apóstolos, com a doutrina da igreja primitiva. E nós precisamos, irmãos, voltar. Jesus vai dizer a João, quando revelou o livro do Apocalipse, quando ele disse: escreve à igreja de Éfeso, escreve, João, e diz que eles têm que voltar ao primeiro amor. Escreve, João, que aquela igreja de Éfeso tem que voltar ao primeiro amor. Irmãos, quanto de nós já estamos longe do primeiro amor? Quanto de nós já não arde mais o peito com a leitura da palavra? Lembrem-se daqueles 2 discípulos na estrada de Emaús. Estavam com Jesus do lado deles, mas não percebiam. Estavam com Jesus caminhando com eles e eles não perceberam que era Jesus. E eles vão dizer um para o outro: será que será que o nosso coração não ardia? Será que o nosso peito não ardia quando aquele homem falava? Será que o nosso peito não arde mais, Marielle, quando Jesus nos fala pela palavra? Será, pastor J. Abreu, que o nosso peito não arde mais? Por isso Jesus vai dizer a João, escreve à igreja de Éfeso e diz que eles têm que voltar ao primeiro amor. Se nós não voltarmos, irmã Maria Jesus, ao primeiro amor, nós jamais veremos a face de Deus. Nós jamais teremos os nomes escritos no livro da vida.
então o nosso peito tem que arder. Quando nós falamos da Escritura Sagrada, o nosso peito tem que arder, o nosso peito tem que se emocionar, os nossos olhos têm que derramar lágrimas. Tem que derramar lágrimas. Nós temos que nos sermos atingidos. Não há como o crente não ser atingido pela palavra. Não há como. Nós temos que ter o peito ardendo quando essa palavra é proclamada. Não é qualquer palavra. É a nossa salvação que está aqui, porque é nela que está a nossa salvação. A vida eterna nossa está na palavra. Por isso que a palavra vai dizer: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Tem pessoas, irmãos, que não se alegram mais. Quando dizem que vão à casa do Senhor, é uma tristeza, é uma angústia, não há alegria, porque vai perder certos compromissos do mundo. Não se alegram mais, Elton Júnior, os crentes de irem à casa do Senhor. Os crentes da atualidade não são mais atingidos pela palavra, não se sentem atingidos pela palavra. Por isso são crentes frios, são crentes improdutivos, são crentes que não estão trazendo frutos para o reino. E cuidado, irmãos, Jesus vai advertir da palavra que aquela árvore que não der fruto será queimada e será lançada no fogo, representando aí a figura do inferno. Então, crentes improdutivos, crentes que não percebem a presença de Jesus. Jesus está aqui, irmãos, nesse momento. Jesus está aqui conosco. Ele prometeu que aonde tivessem 2 ou mais reunidos, Ele estaria no meio deles. E Jesus está aqui, irmãos. Nós somos aqui, várias pessoas aqui presentes. Então Jesus está conosco. O nosso peito precisa arder. A nossa alma precisa arder, porque Jesus está aqui no nosso meio. Ele está aqui no nosso meio e precisamos reconhecer a presença dele. Jesus está presente. Por isso nós não podemos nos portar de qualquer forma diante desse Salvador Jesus, diante desse Rei. Não podemos nos portar de qualquer maneira, Elton Júnior. Não podemos tratar o livro santo de qualquer maneira. Há pessoas que deixam o livro, tem pessoas que deixam a Bíblia dentro da igreja, dentro do templo. Deixam dentro do templo para no outro domingo não ter o trabalho de trazerem a Escritura Sagrada. É uma vergonha, Marielle, o que está acontecendo com a cristandade moderna. A cristandade dos nossos dias, dos nossos tempos, são pessoas que não têm nenhum temor diante da Escritura Sagrada. São pessoas que não têm nenhum tremor, que dirá amor pela Escritura. Porque a palavra diz que o diabo, ele teme e treme. Há crentes que não temem a palavra, não tremem diante da palavra, não tem nenhum tipo de respeito. Mas nós precisamos nos portarmos além do que o diabo se porta. Porque a palavra diz que ele teme e treme, mas ele não ama a palavra. Ele não tem compromisso com a palavra. E nós precisamos, como crentes, sermos obreiros verdadeiros. Obreiros fiéis, obreiros que se abstenham da própria vida, como Paulo fez e nos ensinou. Ele disse: já não sou eu mais que vivo, pastor J. Abreu, mas é Cristo que vive. Irmãos, vale a pena viver para Cristo. Vale a pena nós investirmos nesse reino. Vale a pena nós passarmos pelo novo nascimento. Vale a pena nós passarmos pela regeneração e alcançarmos a salvação, porque a salvação, Marielle, não será por um tempo medido pelo relógio, mas a salvação será para a eternidade. A eternidade será ou com Cristo, ou no lago de fogo, lançado naquele lago de fogo, juntamente com o diabo, os seus demônios e aqueles que rejeitaram a palavra santa, aqueles que rejeitaram a sã doutrina, aqueles que não foram produtivos no reino de Jesus. Então, meus amados, que esta palavra nesta noite nos traga esse ensinamento, nos traga esse conforto de que se nós permanecermos fiéis, Paulo vai dizer aos Efésios, no capítulo 2, versículo 8, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda iniquidade. Então, meus amados, nós precisamos
passar pelo novo nascimento. Precisamos entender esses ensinamentos do apóstolo Paulo a Timóteo e que o Espírito Santo possa plantar essa semente, esse conhecimento, esses 6 conselhos de Paulo na nossa vida nesta noite, para que nós possamos de fato viver segundo a Timóteo capítulo 2, versículo 15, aonde Paulo vai dizer: procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar e que maneja bem o livro santo, a palavra santa, a escritura que irá nos apontar o caminho para o céu, para a salvação. Que Deus o Pai, neste momento, que Deus o Filho, neste momento, que Deus o Espírito Santo nos abençoe e que dou glórias a esse Deus por tão grande oportunidade de proclamar esta palavra. Para encerrar, Davi vai dizer no Salmo 119: quão lindos são os pés dos que anunciam a palavra de Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Glória a Deus. Glória a Jesus. E glória ao Espírito.